Olá! Hoje eu tô aqui para poder fazer uma análise do novo clipe da Beyoncé e do Jay-Z, Ape Shit. Beyoncé e Jay-Z lançaram de surpresa o álbum de estreia da banda deles, The Carters, né? E eles lançaram um clipe incrível, todo gravado no Louvre, e que eu acho que dá pano pra manga pra muita discussão. O clipe começa com uma imagem icônica, que é Beyoncé e o Jay-Z em frente à Mona Lisa, né? Eles já tinham postado uma foto assim no Instagram, mas ninguém imaginava que um clipe assim estava vindo. E, enfim, mostrando que eles são ricos pra caralho, eles alugaram o Louvre todo, né, que é basicamente o museu mais importante do mundo, para poder fazer seu clipe e discutir sobre a desvalorização da arte negra. Nesse clipe fica bem gritante o contraste de Beyoncé e suas dançarinas em relação às artes que estão sendo retratadas. As pinturas e esculturas mais relevantes do museu que eles retratam nesse clipe representam pessoas brancas, né? Tem um ideal artístico greco-romano e as poucas representações negras nas artes do museu são ou negros vistos como escravos, e a edição faz questão de dar zoom e nos mostrar como esse negro é representado, e também a arte egípcia. E é interessante como, para finalmente trazer um pouco de igualdade nesse espaço artístico, a Beyoncé e o Jay-Z trazem vários tipos de arte negra para dentro do museu. Desde a música, até a dança, até o corte de cabelo negro. E eu acho que o segundo step é entender que eles não estão falando só de museu, eles não estão falando só de Louvre. O Louvre é o maior símbolo da arte mundial, entendeu? As principais peças de arte do mundo estão lá. E num lugar como esse, você vê um espaço tão pequeno reservado para artes negras, representa como o mundo vê a arte negra em si. Nas premiações de cinema, nas premiações de música. Isso fica bem mais claro na linha que o Jay-Z fala sobre os 8 prêmios que ele perdeu na última edição do Grammy. Tell the Grammys, fuck that over ape shit. Have you ever seen the crowd going ape shit? Eu acho que esse clipe pode sim ser lido como um protesto contra o Grammy. Por quê? Beyoncé, ela fez 2 álbuns que basicamente revolucionaram a indústria. O Beyoncé, ele veio de surpresa, ele revolucionou a forma de lançar álbum na era digital. Ao invés de fazer divulgação por meses e lançar um primeiro single, Beyoncé foi e lançou um álbum de vez, um álbum visual completo no iTunes, fazendo o iTunes sair do ar, vendendo quase 1 milhão de cópias na primeira semana. E o álbum foi esnobado no Grammy, dando lugar a um artista branco no principal prêmio da noite, que é álbum do ano. And the winner is Morning Phase, Producer Beck Hansen. 3 anos depois, Beyoncé lança outra obra-prima, o Lemonade, que também é icônico. É a primeira vez que a gente vê Beyoncé se posicionar tanto sobre pautas raciais, e ele virou um clássico instantâneo. Formation virou o clipe mais premiado da história, ultrapassando Thriller e Bad Romance. E mesmo assim, o álbum da Beyoncé perdeu álbum do ano para um álbum da Adele, que nem tinha tido tanto sucesso de crítica assim em relação ao anterior. A própria Adele, no seu discurso de agradecimento, falou que aquele prêmio deveria ter ido para Beyoncé e que todo mundo sabia disso. But I can't possibly accept this award, and I'm very humbled and I'm very grateful and gracious, but my artist of my life is Beyoncé, and this album for me, the Lemonade album, was just so monumental, Beyoncé. It was so monumental and so well thought out. E aí algumas pessoas podem ficar em dúvida do que eu tô falando, porque a Beyoncé é a mulher com mais Grammys na história. Mas o que acontece é que a Beyoncé tem apenas 3 Grammys, de mais de 20, fora das categorias negras. O Grammy tem categorias de hip hop e R&B para poder premiar os artistas negros, enquanto ele reserva as principais categorias, como álbum do ano, gravação do ano e som do ano, quase que exclusivamente para artistas brancos. A fonte do que eu tô falando é um artigo do It Pop, que eu vou deixar aqui na descrição. No último Grammy, para poder ficar um pouco menos feio, eles deram todas as principais categorias pro Bruno Mars, que canta um pouco de black music, porque é o tipo de negro mais premiável. Bruno Mars estava concorrendo com Damn, que é o álbum mais aclamado do ano, do Kendrick Lamar. Um álbum que vendeu muito, que fala sobre violência policial, que fala como é ser negro nos Estados Unidos. Seu álbum anterior, que também é uma obra-prima, que é o To Pimp a Butterfly, também não foi premiado na principal categoria da premiação, porque eles resolveram premiar o álbum 1989 da Taylor Swift, uma mulher branca que já tem 2 Grammys de álbum do ano. Da mesma forma que a Adele, enquanto a Beyoncé não tem nenhum, já tendo revolucionado a indústria 2 vezes. Isso não é uma coisa exclusiva da Beyoncé e do Jay-Z. O Kanye West já protestou contra o Grammy, o Frank Ocean já deixou de submeter os álbuns dele pra premiação porque considera ela racista, e até o Drake já falou sobre isso.
Drake é aquele cara que é o dono dos maiores hits dos últimos anos, como Hotline Bling e One Dance. Mas, mesmo com hits que venderam tanto, ele falou que só consegue ser indicado nas categorias negras do Grammy, porque não vem o que ele faz como música, e sim como música negra. E aí você vê não só as principais categorias da premiação povoadas por artistas brancos, como você vê também as categorias negras, agora com artistas brancos também, como por exemplo Macklemore e Iggy Azalea, que nos seus primeiros álbuns já conseguiram indicações aos Grammys nas categorias de hip hop, sendo que outros artistas negros que estão aí há anos não conseguem, porque já que eles são brancos, o hip hop que eles fazem soa mais artístico. Essa é uma discussão que ultrapassa a música. Se você for analisar o Oscar, por exemplo, a maior parte das pessoas indicadas é branca, tanto é que nos últimos anos surgiu a campanha Oscar So White, protestando contra isso, o que fez com que nos últimos anos Moonlight fosse um dos primeiros filmes negros a ganhar a categoria mais importante da premiação, que é filme do ano. Essa discussão da desvalorização artística dos negros nas artes pode ser vista em vários lugares. Indo mais além, a gente pode falar da desvalorização dos negros no drag. Existe uma série chamada RuPaul Drag Race, que é uma competição de drag queens, para ver quem é a rainha drag queen. E nessa competição existe um debate sobre como o drag branco é visto como mais artístico, como mais polido, e o drag negro é visto como algo inferior. Queens negras que trouxeram looks impecáveis para a competição, de alta moda, como Shea Coulee e Bob the Drag Queen, não são tão valorizadas artisticamente como queens brancas, que naturalmente já parecem polidas. Bob the Drag Queen, que foi a vencedora da 8ª edição, publicou recentemente um tweet falando sobre como todas as drag queens que têm mais de 1 milhão de seguidores no Instagram são brancas. Se essa realidade americana parece muito distante para você, a gente pode falar do Brasil. No Brasil, por exemplo, durante muito tempo, o samba foi desvalorizado, pois era visto como música de negro. E foram necessários muitos anos para que o samba finalmente fosse aceito como expressão artística brasileira. Isso é o que está acontecendo atualmente com o funk, que para muita gente é som de preto, de favelado. Mas o fato é que quando toca, ninguém fica parado, tá ligado? Enfim, mas para não ficar só na problematização, o que é que você acha de olhar iniciativas para poder mudar o olhar sobre a arte negra atualmente? Eu estou aqui no Estúdio Museum, no Harlem, que é um museu criado especialmente para poder representar arte afro-americana, arte de pessoas africanas da diáspora, ou seja, pessoas negras de vários países que saíram da África por causa da escravidão, e também artistas africanos. Esse museu surgiu pela ausência de espaços para representar a arte negra nos museus brancos, como o Louvre, que a Beyoncé acabou de mostrar. Uma garota chamada Kimberly, que é negra e americana, estagiou nesse museu, aqui no Harlem, e ela achou incrível ter um espaço para poder representar toda a arte negra. E ela resolveu ir mais além, e criou um espaço para poder representar isso digitalmente. Ela criou um Tumblr chamado Black Contemporary Art, ou seja, arte negra contemporânea, onde ela vai e posta todo tipo de arte negra feita hoje em dia, seja pintura, colagem, fotografia e etc. No final do clipe, a Beyoncé e o Jay-Z olham para a Mona Lisa de volta, esperando uma resposta. E eu acho que isso simboliza a comunidade negra olhando para a arte, olhando para o Grammy, olhando para o Oscar e esperando finalmente ser valorizado. E é isso. Até mais. Nova York. Tchau.